Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, né? E vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de legislação tributária municipal de A a Z. Pessoal, nessa aula, o que eu quero tratar com vocês? Eu quero tratar sobre a estrutura da lei instituidora do tributo. A gente viu que a estrutura da legislação tributária tem lá a Constituição Federal. A gente viu que a Constituição Federal tem algumas funções, por exemplo, conferir competência tributária, prever aí as limitações constitucionais do poder de tributar, princípios, imunidades. Então, a Constituição não cria tributo, ela simplesmente autoriza o ente a criar. E a gente viu a lei complementar de normas gerais, a gente viu que a gente tem no estudo da legislação tributária municipal, a lei complementar 116 e o Código Tributário Nacional. E a função da lei complementar de normas gerais é exatamente dar diretrizes para o município, para os entes instituírem o tributo. Então, é uma forma de harmonizar e sistematizar o nosso sistema tributário nacional. E aí tem a lei instituidora do tributo. Então, o município lá, para ele poder cobrar o ISS no seu território, ele precisa editar uma lei que vai criar juridicamente o ISS no ordenamento jurídico daquele município. Mas aí, você deve estar se perguntando, mas o que precisa ter nessa lei? O que precisa ter? O que o legislador, quando ele for escrever um projeto de lei para criar o ISS, o IPTU, ou qualquer outro tributo municipal, o que precisa ter nessa lei? Eu gosto de falar que a lei ela precisa ter ali toda uma anatomia jurídica do tributo. O tributo realmente tem uma anatomia jurídica, ele tem lá a cabeça, o tronco, os membros, e cada uma dessas partes é fundamental, tem que ter, não tem como uma pessoa não ter cabeça, pode não ter um braço ou outro, mas uma pessoa com estrutura completa, ela tem todas essas partes. É a mesma coisa com o tributo. Então, na lei que cria o tributo, que vai dar a luz a um tributo, tem que ter todas essas partes. E o que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar aqui, e essa lógica, por isso que essa é uma aula muito importante, que vocês têm que prestar muita atenção. Eu vou utilizar toda essa lógica, todo o estudo da legislação tributária que a gente vai ter nesse curso, da parte geral, eu vou explicar aqui nessa aula. Pelo menos a lógica, a forma como eu vou sistematizar o estudo dos tributos vai estar aqui nessa aula. Então, às vezes, esses nomes que eu vou passar para vocês não é algo que vocês estão familiarizados, pelo menos com esse nome. Você já estudou, você já tem uma base em direito tributário, você já ouviu falar desses termos, mas com outros nomes. E aqui, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou desmistificar, vou explicar o que está por detrás de todos esses nomes. Você vai olhar ali, tem um juridiquês absurdo, mas a minha função aqui é desmistificar e dizer o que está por detrás de cada um desses termos. A gente vai estudar aqui o que a gente chama de regra matriz de incidência tributária. O que é essa regra matriz de incidência tributária? É exatamente a anatomia do tributo. Eu vou dizer para você o que precisa ter necessariamente numa lei que cria um tributo. Tem que ter todos esses elementos. De forma expressa ou implícita. Tem que ter todos esses elementos. A regra matriz de incidência tributária é uma teoria que estrutura a norma de incidência, estrutura a norma tributária. Ela diz o que deve ter uma lei que tem essa função de instituir um determinado tributo. Então vamos aqui para o slide. Eu vou mostrar aí para vocês a estrutura da lei instituidora do tributo. Então aí, regra matriz de incidência tributária. Coloca para vocês, pessoal, é a anatomia jurídica do tributo. É
associa esse palavrão, regra, matriz de ciência tributária, a ideia, olha, ali tem todas as partes, todas as partes essenciais, os elementos materiais de um determinado tributo, de uma determinada norma tributária. E ela é dividida em duas grandes partes, o antecedente normativo e o consequente normativo. Calma, né, que eu vou explicar para vocês. Então vamos começar pelo começo, né? Óbvio, né? O que é o antecedente normativo? Pessoal, é a hipótese de incidência. Tá? O antecedente normativo é nada mais, nada menos do que a hipótese de incidência. Ah, professor, hipótese de incidência, eu estou lembrado. Lá no direito tributário, né, o professor falou, a hipótese de incidência é o fato gerador em abstrato. A hipótese de incidência é aquela ideia que trata sobre uma determinada situação definida numa lei, né? A gente está falando dos elementos que devem ter, né? Os elementos do tributo que devem estar descritos em uma lei, e a lei ela não está no plano concreto, ela está no plano normativo, está no plano das ideias, no plano normativo, no plano abstrato. Então, por isso que a gente denomina de hipótese de incidência, porque é uma hipótese normativa. É uma hipótese normativa. E por que é uma hipótese? Porque ela não aconteceu ainda. É uma hipótese, é algo que, se vier a acontecer, ela vai gerar uma consequência. Essa que é a ideia de hipótese de incidência. Né? Então, a hipótese de incidência é aquela ideia que está no plano normativo, está descrito na lei. E aí, se essa hipótese de incidência, né, se essa situação descrita na lei, ela ocorrer no mundo real, aí eu tenho fato gerador. Então a gente tem que ter essa distinção. Fazer essa distinção é importante. Né? Hipótese de incidência com fato gerador. Fato gerador é algo que aconteceu no mundo real. Né? No mundo real. E a hipótese de incidência está no plano abstrato. Vamos lá. Né? Vamos dar um exemplo. Hipótese de incidência. Qual é a hipótese de incidência do ISS? A gente vai detalhar tudo isso em aula específica. Fique tranquilo, só estou dando aqui para a gente começar a raciocinar em cima disso. Hipótese de incidência do ISS, a prestação de um serviço. Mas quando eu tenho uma lei descrevendo essa hipótese de incidência, ela fala, olha, se alguém prestar esse serviço, esse alguém vai precisar pagar o ISS. Então, veja que quando eu falo hipótese de incidência, eu estou falando de algo que não aconteceu ainda. Né? É algo que está descrito na lei de uma forma hipotética, né? Uma forma condicional. Se acontecer, vai surgir aí uma consequência, vai ser gerado aí uma consequência, vai ter um efeito, uma consequência jurídica, uma consequência normativa. Então, a hipótese de incidência é algo que está lá no plano normativo, está lá na lei. E o fato gerador é algo que aconteceu no mundo concreto. Então, vai ter uma lei municipal que vai, se uma determinada pessoa prestar um serviço, ela vai se obrigar a pagar o ISS. Aí eu tenho uma pessoa que no mundo real vai lá e presta o serviço. Aí ela está praticando um fato gerador. É um fato que se encaixa perfeitamente nessa hipótese de incidência. Então aí esse fato gerador vai gerar algo, que é o que a gente vai ver. Mas essa hipótese de incidência, pessoal, ela é dividida, ela é composta de 3 aspectos. O aspecto material, o aspecto temporal e o aspecto espacial. Então vamos lá. Né? Então quando eu falo o antecedente normativo de uma norma tributária, é a hipótese de incidência. Mas para eu estudar a hipótese de incidência, eu tenho que estudar 3 aspectos, né? 3 elementos que compõem essa hipótese de incidência. O aspecto material, o elemento temporal e o elemento espacial. Vamos lá. O elemento material
é o núcleo da hipótese de incidência. Né? No caso aí do ISS, qual que é o núcleo da hipótese de incidência? Prestação de um serviço. Então, esse é o elemento material, é o elemento central da hipótese de incidência. No caso do IPTU, qual que é o elemento material? É a propriedade, o domínio útil e a posse de um bem imóvel localizado na zona urbana. Tá? Então, esse é o elemento material, o aspecto material. Do ITBI, a transmissão inter vivos a título oneroso de um bem imóvel. Mas o que é o aspecto, o elemento temporal ou o elemento espacial? O próprio nome já ajuda um pouco, né? O elemento temporal, o aspecto temporal tem a ver com o tempo, né? Então tem a ver com o momento em que ocorre o fato gerador. No caso do ISS, qual é o momento em que ocorre o fato gerador? É o momento em que vai surgir a obrigação de pagar o tributo. Quando que isso vai acontecer? Quando o serviço foi efetivamente prestado. Então, quando eu prestar um serviço e concluir, né, a prestação desse serviço se consumar, pronto, é nesse exato momento que ocorreu o fato gerador. E por que é importante eu saber o exato momento em que ocorreu o fato gerador? Porque é nesse exato momento que eu vou ver qual que é a lei vigente nesse exato momento. Aí eu vou ver qual é a alíquota que eu vou aplicar, qual é a base de cálculo. É importante eu saber qual é o momento em que ocorreu o fato gerador. No caso do IPTU, pessoal, quando que ocorreu o fato gerador do IPTU? A gente sabe, a gente vai detalhar isso melhor. Normalmente as leis municipais prevêem lá, 1º de janeiro. Em 1º de janeiro é o momento em que ocorre o fato gerador do IPTU. E quando eu falo fato gerador, é exatamente a concretização da hipótese de incidência, que está lá no plano normativo, no mundo real. Aí eu tenho a ocorrência do fato gerador. Então, o aspecto temporal tem a ver com o tempo, né? Com um momento numa linha do tempo em que efetivamente ocorre o fato gerador. E o elemento espacial é aonde que ocorre esse fato. Por que é importante? Eu preciso saber o local em que ocorre esse fato gerador para eu saber se esse fato ocorreu nos limites territoriais daquele município. Então, por exemplo, no caso do IPTU, o elemento espacial, o imóvel tem que estar, obviamente, localizado no território daquele município, mas não basta isso, ele tem que estar localizado dentro de um perímetro específico, dentro de uma área específica daquele município, que é a área urbana. Porque se o imóvel está localizado no mesmo município, mas está localizado na área rural, ele não vai ser tributado pelo IPTU, não vai ocorrer a incidência do IPTU. No caso do ITBI, o ITBI, a norma de incidência do ITBI só vai incidir, a norma de incidência de um determinado município somente vai incidir se o imóvel estiver localizado, naquele município. Então, o imóvel estando localizado naquele município, vai ocorrer aí a incidência da lei municipal que instituiu o ITBI naquele município. No caso do ISS, a gente vai detalhar isso mais para frente, eu tenho basicamente 2 critérios, que tratam aí do elemento espacial. Ele vai nos dizer em relação a onde está o estabelecimento, onde está estabelecido o prestador, onde foi efetivamente prestado o serviço. Então, são alguns critérios que a gente vai estudar mais para frente em aulas específicas, que vão definir o local de incidência do ISS, que é, na verdade, o aspecto espacial da hipótese de incidência. Okay? Então, pessoal, o estudo da hipótese de incidência, ele tem esses 3 aspectos. A gente tem que estudar o aspecto material, o aspecto espacial e o aspecto temporal. Então, quando a gente for estudar o ISS, o IPTU, o ITBI, a gente for estudar a hipótese de incidência desses 3 impostos, a gente vai estudar o aspecto material, o aspecto temporal e o aspecto espacial.
Tudo isso a gente vai ver, né, em aulas específicas aqui no nosso curso. E aí essa é a primeira parte, né, o antecedente normativo, a hipótese de incidência. Mas não para por aí. A regra matriz de incidência tributária, né, a norma de incidência tributária, ela tem uma outra parte, que é o consequente normativo. O que significa isso? Pessoal, a hipótese de incidência está no plano abstrato, está no plano normativo. E aí, se essa hipótese de incidência ela se concretizar no mundo real por meio da ocorrência do fato gerador, foi lá alguém prestou um serviço, foi lá alguém e é proprietário de um imóvel na área urbana, tem lá uma pessoa que vendeu um imóvel, né? Efetuou a transmissão, interviews a título oneroso de um bem imóvel. Então, praticou ali um fato gerador que se enquadra, né, que se encaixa perfeitamente na hipótese de incidência, né, naquela situação descrita na lei. Só que, quando ocorre o fato gerador, o próprio nome, fato gerador, ele vai gerar alguma coisa. Ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma consequência jurídica. Que consequência jurídica é essa, pessoal? É o surgimento de uma obrigação tributária. E essa obrigação tributária, ela se estrutura por meio de uma relação jurídica tributária. E essa relação jurídico-tributária, né, ela tem elementos. Ela se estrutura por meio de elementos. Qualquer relação jurídica, inclusive a relação jurídico-tributária, ela é formada de pessoas, né? Por isso que, quando a gente vai estudar o consequente normativo de um determinado tributo, né, de uma norma jurídico-tributária, uma norma jurídica de incidência tributária, a gente tem que estudar quais são as pessoas que fazem parte, que estão ali, que integram essa relação jurídico-tributária. Porque qualquer relação jurídica é uma relação entre pessoas, é uma relação intersubjetiva. Então, é fundamental eu saber quem são essas pessoas. É fundamental eu saber quem que integra o polo ativo, quem que integra o polo passivo dessa relação jurídico-tributária. O polo ativo quem que é que vai integrar, no caso de um tributo municipal? O município. O município. Então, o município ali que é competente para exigir um tributo do sujeito passivo, que pode ser um contribuinte ou responsável. Só que, pessoal, não adianta eu estudar o elemento subjetivo, né? Eu saber quais são as pessoas que integram essa relação jurídico-tributária. Eu preciso saber o quanto que essa pessoa, principalmente que está no polo passivo dessa relação tributária, que é o que tem que pagar o tributo para o sujeito ativo, que está lá integrando o polo ativo dessa relação jurídica, eu preciso chegar para essa pessoa e falar, olha, você tem que pagar X, você tem que pagar tanto. E como que eu vou apurar e calcular o valor desse tributo e passar para o sujeito passivo, o contribuinte ou responsável? Aí que entra o elemento quantitativo. Eu preciso calcular o tributo. E no estudo de qualquer elemento quantitativo dentro da seara tributária, eu tenho duas parcelas, duas facetas quando eu vou estudar o elemento quantitativo. Eu tenho a base de cálculo e eu tenho a alíquota. E aí, conhecendo a base de cálculo e a alíquota, por meio de uma operação matemática simples, eu calculo o tributo devido. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, consequente normativo, eu tenho o aspecto quantitativo e o aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo eu já expliquei para vocês, e o aspecto quantitativo, né? O aspecto quantitativo. Eu vou ter aí duas facetas, eu vou ter duas parcelas, eu vou ter a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo, pessoal, eu gosto de falar que a base de cálculo ela é uma expressão monetária do aspecto material da hipótese de incidência. O fato gerador. Exatamente. Há uma ligação umbilical, lógica, entre a base de cálculo e o fato gerador, o aspecto material da hipótese de incidência.
né? Vamos lá, deixa eu traduzir isso daqui que eu acabei de falar para vocês. Então, no caso do ISS, qual é o aspecto material da hipótese de incidência? Não é a prestação de um serviço? Né? Então, qual é a base de cálculo? É o preço do serviço que está sendo prestado. Então, muitas das vezes, você dando para a pessoa a informação de qual é o fato gerador, de qual é o aspecto material da hipótese de incidência, ela, por uma questão de lógica, ela vai dizer para você qual é a base de cálculo. E a base de cálculo, no caso do imposto, por exemplo, é a quantificação da riqueza que está sendo manifestada. Por exemplo, no IPTU. No IPTU, o fato gerador não é a propriedade, o domínio útil, a posse de um bem imóvel, que o objeto de tributação não é um bem imóvel. Então é lógico que a base de cálculo vai ser o valor desse imóvel, mais especificamente o valor venal desse imóvel. É a mesma coisa com outros impostos. Por exemplo, vamos pegar um imposto estadual, IPVA. Qual é a base de cálculo do IPVA? A base de cálculo do IPVA é o valor do veículo automotor. No imposto de renda, pegando o imposto federal, é o valor da renda, o quanto você oferiu de renda. Essa é a base de cálculo do imposto de renda. Então, há essa vinculação lógica entre a base de cálculo e o fato gerador, mais especificamente o aspecto material da hipótese de incidência. E a alíquota então, se a base de cálculo é a expressão monetária do fato gerador, a alíquota ela vai dizer, normalmente ela é um número percentual, né? 2%, 1%, 10%, 20%, ela vai dizer a parcela, qual é a parcela, a porção lá da base de cálculo que o contribuinte, o sujeito passivo, vai ter que pagar para o sujeito a título de tributo. Então, se eu tenho, o preço do serviço é R$1.000 e a alíquota é 5%, significa que 5%, né, do valor que o prestador de serviço recebeu, ou pelo menos ele cobrou por ele ter prestado, por ele ter exercido essa atividade, por ele ter prestado esse serviço, vai ter que ser pago a título de tributo. Então a alíquota ela vai indicar ali qual é a porção da riqueza que foi manifestada pelo contribuinte, que deve ser pago a título de tributo. Beleza, pessoal? Então, essa é uma aula importante, porque aqui vocês estão entendendo a estrutura de uma lei que cria juridicamente um tributo. Ela tem que ter todos esses elementos. Tem que ter lá o aspecto material da hipótese de incidência, o aspecto temporal, o aspecto espacial. Vai ter que ter os elementos que estruturam a relação jurídico-tributária, né, que é a consequência, o efeito jurídico de alguém ir lá praticar o fato gerador, que é a concretização de uma hipótese de incidência que está descrita no plano normativo, no plano abstrato aí, das leis. Ok? Então, é isso que eu queria tratar com vocês nessa aula, uma aula ali que eu dei uma visão geral para vocês de como que se estrutura uma lei que cria um tributo. Beleza? Então é isso, vamos ficar por aqui e eu encontro vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau.